11h36, vamos falar agora sobre obras aqui no município de Blumenau, planejamento de obras aqui na nossa cidade. Estou recebendo a visita do Michael Maiocchi, secretário de Obras. Bom dia, secretário. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Itaberá, trazer informação, esclarecimento, muito importante. Esse que é um dos pilares do governo do prefeito Mário, da prefeita Maria Regina, que é a transparência nas nossas ações. Como é que tem sido esse início de ano de obras aqui no município de Blumenau, secretário? Conseguimos destravar uma obra que estava travada, que é a da Prainha, né? Sim. Conseguimos ali avançar na Prainha. Temos agora para março a entrega do Terminal Oeste, lá no bairro do Água Verde. Também era outra obra que estava travada, né? Como é que tem sido esse início de 2023? Digamos, Jorge, que tem sido bastante complicado, difícil, né? A gente pegou um período de muita chuva, né? Então isso atrapalhou um pouco o andamento de algumas ações, mas as boas notícias, elas também vêm, né? A gente conseguiu destravar o processo da Prainha, conseguimos assinar o contrato com a segunda colocada, o prefeito Mário assinou o contrato ontem também. Então a gente, para os próximos dias, consegue retomar os trabalhos na Prainha, que é um importante espaço que está hoje sem obras lá, mas daqui a pouco de volta à comunidade, que é o lugar que aquela prainha, que aquele espaço merece, e a comunidade também, né? Para a gente relembrar, secretário, o que aconteceu aí na obra da Prainha, que já deveria ter sido concluída, já deveria ter sido entregue, né? Que é a revitalização daquele espaço que é tão importante, né? Nós tivemos o atraso da empresa que vinha executando as obras na Prainha, e de uma maneira ela não conseguiu, de nenhuma maneira, aliás, ela conseguiu justificar os seus atrasos e nem demonstrar ao município que ela teria condições de finalizar aquela obra. Então, não restou alternativa ao município a não ser a rescisão contratual e, a partir de então, o chamamento do segundo colocado, né? Também é um processo um pouco lento, um pouco moroso, né? Porque a gente tem que seguir todos os ritos legais, a gente não escreve as leis, a gente apenas as cumpre, né? Mas isso foi possível, né? Com bastante dedicação, tanto da Procuradoria, do município, da Secretaria de Administração, dos nossos técnicos, também da Secretaria de Obras. E aí, por fim, a gente consegue o aceite da segunda colocada em assumir o saldo contratual da Prainha. Ela assume o saldo da obra no preço, né, do primeiro colocado. Então, a partir de agora, a gente deve ter uma perspectiva completamente nova, alterada e muito boa para a Prainha de entregá-la no menor tempo possível. A partir de agora são cerca de 8 meses até a entrega da obra, pelo cronograma que nós pactuamos com a segunda colocada. Claro, esperamos entregar antes, mas percalços podem acontecer, a chuva pode vir de novo, isso acaba atrasando. Mas é muito positiva essa informação para toda a comunidade. E ali tem um diferencial também, né, que subindo o nível do rio atrapalha também a sequência dos trabalhos, né? Exatamente. Então depende muito de toda a situação do clima. Agora, essa situação, né, de empresas que vencem uma licitação, iniciam uma obra, mas depois não conseguem mais dar conta da continuidade do trabalho dentro daquela oferta feita no processo de licitação. Isso acontece com muita frequência, secretário? Isso é um problema que o setor público convive dessa situação, por isso tantos atrasos em tantas obras? Convive, é um problema que a administração como um todo, né, não só a municipal, a estadual, a federal também, e isso não é um luxo de Blumenau, todos os municípios passam por isso, né? Por isso que existe o advento, então, da rescisão contratual, das penalidades, das multas para as empresas. Só que isso tudo gera uma perda de tempo muito grande. Exatamente, né? É um tempo precioso que a comunidade não tem, né? Então a gente tem que ser ágil também nisso. Às vezes a gente consegue ser muito ágil, às vezes não, né? Tudo depende, né? Se tem um segundo colocado no processo, se não tem. Vou citar o exemplo agora que a gente também foi, por necessidade contratual, houve a rescisão também do contrato com o Terminal Oeste. Isso já é um pouco mais no passado, mas não tínhamos um segundo colocado naquele processo, então foi necessário uma nova licitação. Na Prainha isso não aconteceu, havia um segundo colocado, e o segundo colocado se prontificou, né, depois de entender todo o processo, em que situação, em que pé estava cada uma das ações, ele aceitou a condução
do saldo contratual da prainha. Mas é um problema que convive as administrações como um todo. Por isso, nós temos uma comissão de penalidade na Secretaria de Obras, tramita já nessa comissão de penalidade outros processos que foram necessária a rescisão também. É comum a rescisão na proporção da quantidade de obras que nós temos. Blumenau nunca teve tantas obras ao mesmo tempo. Então, é natural que o número de rescisões também aumente. Ninguém contrata, Jorge, isso é importante para a comunidade que nos acompanha também, ninguém contrata uma obra esperando a rescisão ou torcendo por ela. A gente torce pela entrega célere, a aplicação dos recursos. Afinal de contas, as obras que a gente faz é a devolução dos recursos que a gente, de maneira bastante dificultosa, arrecada. Então, isso volta em ações para a comunidade. Uma delas é obras. Então, ninguém quer que a rescisão aconteça, mas a gente não vai fugir dela e nem do desafio que ela é quando for necessário. Existe alguma penalidade para essas empresas? Por exemplo, a gente já viu ser comum empresas aqui em Blumenau iniciarem obras, abandonar as obras, o governo ter dificuldades de poder refazer todo esse processo licitatório e mais lá na frente está lá a empresa de novo participando de um processo licitatório. Não tem como evitar que isso aconteça porque fica a insegurança de se essa empresa voltar a ganhar uma licitação, se ela vai dar ou não conta da continuidade do trabalho até o fim. Né? Por isso a importância, Jorge, da comissão de penalidade. A comissão de penalidade, ela atua, no caso da Secretaria de Obras, ela atua à parte da Secretaria de Obras, ela não tem influência do secretário na comissão, então é uma comissão formada por um membro da Procuradoria, um engenheiro, um servidor administrativo, para que eles tenham maior tranquilidade e lisura para trabalhar um processo desse. E a comissão faz as recomendações. Penalidade pode ser multa, pode ser advertência, pode ser uma declaração de inidoneidade, o que proíbe a empresa de novas licitações, mas é muito importante essa condução. Quando a gente identificar um atraso, justificado ou não, é sempre bom tramitar um processo lá. Às vezes acontece atrasos que são justificados, né? A gente passou um longo período de chuvas ali, então é natural que haja alguns atrasos, mas justificados. No caso da prainha, não houve justificativa adequada para o atraso, então houve a rescisão. E no caso, secretário, de empresas que acabam fechando um pacote de serviço por um determinado valor, mas ali no meio da obra, às vezes acontece de o processo licitatório parar na justiça, ser lento e os valores dos produtos acabam aumentando, mão de obra, tudo isso impacta naquele serviço e naquele valor. Acaba as empresas, então, solicitando aí um adendo de recursos para poder continuar esse tipo de trabalho. Isso também a gente vê que é muito comum acontecer aqui na cidade, né? Mas como é que é feito a fiscalização para saber se isso está ou não está dentro de uma realidade? Bom, são dois adventos distintos nos contratos. Um deles é o reajuste anual, todo contrato tem direito a reajuste sempre no aniversário dele, né? Outro ponto é o desequilíbrio contratual, que é restabelecido através do reequilíbrio de preços. A gente passou recentemente por uma alta muito grande no preço do asfalto, principalmente. A pandemia claro, né? Impactou nisso. Exatamente. Também, né? Muitas obras tiveram que ser readequadas em virtude Exatamente. Dos produtos terem sofrido uma alta muito grande. Aço, tudo que está indexado ao dólar, a gente sofreu um aumento muito grande. A gente conseguiu pautar isso tudo e por normas dos órgãos de controle também. Nós temos normas do DENIT para seguir, por exemplo, a reequilíbrio de material asfáltico. Então, tudo isso é dentro de uma norma já aceita por Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto da União, e através de um regramento jurídico, né, individual, exclusivo para cada ação, para cada obra, os nossos técnicos avaliam em conjunto com a Procuradoria, que faz um trabalho incrível nesse processo também, para daí aceitar ou não aceitar a demanda que vem das empresas, sempre pautada nos critérios técnicos estabelecidos nos contratos e nas normas vigentes, não só do município, mas nos órgãos federais principalmente. Secretário, como é que é feita a fiscalização de preços? Vou dar um exemplo aqui para o senhor que chamou muita atenção. Recentemente a Secretaria de Planejamento autorizou aí o início da instalação de lombadas elevadas, né? De segurança aqui no município de Blumenau. Mas a média de preço por lombada ficou em mais de
R$ 40.000, o que chamou a atenção da sociedade, né? Por que isso é tão caro, botar um pouco de asfalto e elevar conforme as calçadas de um lado até outro da via? Mas agora, como é que é feita a fiscalização nesse sentido, né? Está dentro do mercado atual? Como é que vocês fiscalizam para que o cidadão, né, que é o contribuinte, ele tenha segurança de que aquele preço que é aplicado numa determinada obra é realmente um valor dentro do mercado? Todo o processo licitatório que trata de obra, e aí é o caso das faixas elevadas, é o caso do terminal, é o caso da prainha, pavimentações asfálticas, todos os processos que envolvem obras, construção civil também, todos eles são regrados em cima de tabelas de referência, tanto da Caixa Econômica, que é a tabela SINAP, quanto a tabela de referência do DENIT. Cada uma trata mais especificamente um caso do que outro, então você vai encontrar nas tabelas de referência da Caixa Econômica itens de serviço mais relacionados a obras civis, por exemplo. E também vai encontrar lá dentro alguns adendos sobre obras de pavimentação. E aí existem também a questão do asfalto, mão de obra, tudo isso. Se você, a comunidade que tiver interesse, pode procurar lá no Portal Transparência, abrir qualquer processo licitatório que encontrar lá, e vai ter aquelas tabelas de valor, umas planilhas de preço. Lá a gente tem os códigos dos preços, esses códigos são referenciados lá nas tabelas do governo federal e tanto da Caixa Econômica quanto do DENIT. E o cidadão consegue ter acesso a isso? Consegue, uma tabela. Nós temos um sistema que faz essa compilação toda, mas elas estão disponíveis na internet de acesso gratuito para qualquer cidadão que tenha interesse em procurar, elas estão disponíveis. Tudo está pautado sempre em cima de tabelas de referência. Então, esse é o preço de mercado mais atualizado possível. Para o governo, a gente fala isso, né? Para o setor público, né? Porque no setor privado a gente pode encontrar diferenças, né? Exatamente. O setor público contrata via tabela de referência, porque isso é um regulamento legal, né? E não existe pesquisa de mercado melhor para pautar os serviços públicos do que as tabelas oficiais do governo, Caixa Econômica ou DENIT. Então, é por isso que a gente tem, às vezes, uma diferença de valor entre o particular e o privado. Às vezes o privado não vai tirar nota, o privado não recolhe os impostos necessários, o privado não tem que fazer o CIE da obra lá junto no Ministério do Trabalho, tem uma série de regramentos, não paga BDI, tudo isso que o município, o Estado e a União é obrigado a seguir para conseguir contratar as suas ações. E as faixas elevadas é um programa fantástico do governo, né? A gente permite a travessia segura de um ponto ao outro da rua, então não é, quando a gente fala da média de preços ali, a gente tem que considerar elas individualmente também. Uma faixa elevada na Alameda, pela largura da via, custa muito mais caro do que na Rua dos Caçadores, por exemplo. Então a gente tem que entender o projeto de cada uma delas, que não é só a faixa elevada. É as horas dos equipamentos. Para fazer 1 metro quadrado de asfalto, a gente tem 8 equipamentos à disposição. Então é caminhão que faz a pintura, caminhão que faz a fresagem, equipamento que faz a compactação, é um rolo de pneu, é um rolo liso, mais o caminhão espargidor, mais a vibroacabadora, a retroescavadeira para ajudar, o transporte das pessoas, são 17 pessoas numa equipe de tapa-buraco, numa equipe de asfalto, então é muita gente, não é barato. E fora também a elevação dos passeios, que é para fazer uma travessia segura. Então agora mais 50 faixas sendo executadas ali numa parceria, né, entre a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Trânsito e Transporte. Isso é muito importante para trazer segurança para o trânsito e, principalmente, uma travessia segura entre um lado e outro da via para o pedestre. O que chama atenção é a média, né? Às vezes a gente é levado a dar algum tipo de informação que impacta muito na sociedade. Você faz uma média lá de faixa elevada a 40, 50 mil reais, o cidadão está lá, onde ele passa, é uma rua estreita. Sim. Né? Botaram um pouco de asfalto aí, fizeram umas 50 mil isso aqui, o cidadão se espanta. Né? Exato, por isso é importante. E daí, como a gente vive num país que de vez em quando tem informações de corrupção, desvio, o que vem na cabeça do cidadão? Por isso é importante esses espaços, Jorge, para informar a comunidade. E explicar, acima de tudo, detalhadamente. Né, hoje a gente tem um portal de transparência que tem um acesso muito grande da comunidade. A gente consegue fazer interação com as pessoas a partir do portal de transparência. Fora isso também, lá também na transparência tem um íconezinho, gastos com obras públicas.
Se o cidadão que tiver interesse procura lá, vai conseguir ver todas as obras do município e dialogar com o fiscal responsável pela obra, em tempo quase real, né? O fiscal às vezes está acompanhando a obra no trecho, não consegue responder, mas quando ele chega tem um protocolo para ele responder. Tem as fotos das obras. É muito importante o cidadão se informar, pesquisar, até porque o dinheiro que a gente está aplicando em todas as obras é fruto de impostos que o cidadão recolhe e isso retorna para a gente, como eu falei já, em benefício através de obras também, fora educação e saúde, e todos aqueles investimentos que o governo vem fazendo nas cidades e nos estados. E essa cobrança é importante. Esse acompanhamento do cidadão é importante, né? Isso ajuda inclusive o governo a se automaticamente se autofiscalizar também, né? Eu acho que a gente nunca teve um governo tão transparente, né? A transparência é um dos ícones, é um dos tripés do governo Mário Maria, né? Toda a transparência nas ações em todos os níveis. Secretário, o Terminal S vai ser entregue agora no mês que vem? Nós já estamos encaminhando aí para o final de fevereiro, o mês para passar rapidinho, né? Agora ainda vem carnaval. O secretário vai pular o carnaval, né? Aí no... Não, o secretário vai trabalhar, apesar do ponto facultativo, vai estar por aí. Apesar vai estar por aí. A gente vem aí o carnaval, então o mês já se acaba bem rapidinho, já vem março. Março era a expectativa para a entrega do Terminal Oeste ali no Água Verde. Está bem encaminhado, secretário? Muito bem encaminhado. A perspectiva que nós temos é finalizar ali até o finalzinho do mês de março e entregar para a comunidade. Foi um grande investimento naquela localidade. Cerca de 5 mil usuários são previstos diariamente naquela estrutura. É uma estrutura que não é só um terminal de ônibus, é uma grande praça, uma grande rotatória. A gente vai ter pista de skate, pet place, 2 quadras de esportes, uma de cimento, né, com concreto, outra de areia. Vai ter academia da terceira idade, playground para criança, pista de caminhada. Então, isso é uma praça pública que tem anexo um terminal, praticamente. A comunidade da Água Verde precisaria daquele espaço também, é importante. O sistema coletivo do transporte coletivo precisa também daquela estrutura ali para fazer interligação com outros terminais e melhorar também os horários e o fluxo naquela região. Então, esse foi talvez um dos grandes desafios que a Secretaria de Obras teve nos últimos anos, é equalizar o saldo, o remanescente desse projeto, licitar novamente e agora com muito sucesso e responsabilidade também, entregar agora no final do mês de março aquela estrutura para toda a comunidade. Em se falando de obras, secretário, qual é o foco dos trabalhos nesse momento aqui em Blumenau? Tem lá em cima na Itopava Central, Paulo Zingel, né? Paulo Zingel foi que foi a primeira etapa entregue agora, né? E é uma importante ligação lá naquela região, né? Quais são as outras ações aí que o senhor destacaria que vem pela frente em 2023? Tem aí as obras do Fomplata ali na região da Itopava Central também. Aliás, aquela região ali necessita de investimentos que estão chegando lá, né? Exatamente. O eixo de crescimento da cidade é voltado para a região norte. Áreas mais planas, áreas onde é possível o adensamento populacional ainda, e isso é importante nos investimentos do município e que o município já vem fazendo na região. O Terminal Norte já é um grande exemplo, a rotatória da Mário Guise com a Pedro Zimmermann é outro exemplo de obra. Se a gente pegar rapidinho, a Rua Carlos Krieger foi asfaltada, a Paulo Zingel está em obras, nós fizemos essa semana, hoje é quinta, se não me engano foi terça-feira, a primeira etapa da pavimentação, são cerca de 400 metros pavimentados, nós vamos pavimentar a via até na confluência com a Paulo Zingel Filho. Nós temos obras na Gustavo Zimmermann, também de revitalização dos passeios, logo vai ter pavimento também. E a grande, acho que a cereja no bolo, é a própria Pedro Zimmermann. É uma obra que a gente tem os projetos encaminhados já, a gente já recebeu, o prefeito já fez uma avaliação, a gente está ajustando isso dentro do Fomplata, ele é dividido em 2 trechos, o trecho municipalizado e o trecho que é estadual, para a gente conseguir, né, investir grandes valores naquela região que é o polo de crescimento da cidade, sem esquecer das outras, né? O prefeito Mário comentou que para o cidadão ali que mora na região da Itopava Central, ele possa imaginar como é que vai ser a revitalização da rua Dr. Pedro Zimmermann, SC 108, tem tanto nome lá. Sim. É comparar com o prolongamento da Humberto de Campos, né? Correto, correta essa analogia. Quem conhece, quem é morador da Itopava Central e trafega pelo prolongamento da Humberto de Campos, ele no futuro vai estar trafegando num prolongamento, mais ou menos naquilo ali, na Dr. Pedro Zimmermann, né? Exatamente, essa é a grande
é a grande questão importante desse pacote. Hoje a gente tem 2 vias, né? Uma vai, uma vem, pista ruim, congestionamento incrível ali, grande. Né? Se a gente fechar o olho e imaginar como é que é Humberto de Campos hoje, ou fazer um outro exercício também para dar significância para aquela obra. Há 5, 6 anos atrás, a gente deslocava do centro para o bairro da Velha, ou pela Stanislau Schaetter ou pela João Pessoa. Hoje você anda pelo Humberto de Campos. E se quiser passar na Stanislau Schaetter, na João Pessoa, está revitalizado também, tá? Show de bola. Agora, daqui a 5, 6 anos, a gente vai olhar para trás e vai imaginar que a Pedro Zimmermann a gente já dava numa viazinha, vai e outra vem. A gente vai ter à disposição 2 faixas de tráfego, mais um corredor de ônibus para cada sentido. As áreas de retorno, as áreas de manobra, enfim, as saídas da Guilherme Scharf, da Gustavo Henschel, enfim, todas elas muito bem adequadas ao crescimento que a cidade vai ter para aquela região. Isso por lado de lá, do Trevo da Mafisa. Por lado de cá, a mesma coisa. Do terminal do Aterro até o Trevo da Mafisa, que é ali perto do Shopping do Carro, também aquele trecho da Pedro Zimmermann vai ser revitalizado. Uma nova ponte na confluência ali, na saída da 1º de janeiro com a Max Tavares do Amaral, né, no colégio, então vamos fazer um que vai ter toda uma ligação ali, toda né? uma ligação, depois a 1º de janeiro também muda o sentido dela, lá na rua 2 de setembro, o corredor de ônibus ele vem até 1º de janeiro, a gente vai prolongar ele até o terminal com o alargamento da ponte. E então, aquele gargalo ali também vai ser resolvido, né, secretário? Entre o terminal de ônibus do Aterro e até a confluência com a 1º de janeiro ali também vai ter alterações, né? Sim, muda o sentido. A gente está indo com o corredor para trás e 2 vão descer. Né? Porque o movimento de quem está vindo ali... De quem vai subir vai vir pelo outro lado, né? Esse é o esse final binário do binário vai da ser, Paris. Esse é o final, né? E aí que a gente vai ter o efeito realmente desse binário da rua Paris, né? Com a implantação com a conclusão da ponte disso aí, né? até lá perto da Uniaselva, a gente vai ter então a finalização desse grande projeto que é o binário da Rua Paris, né? Mudando completamente o sistema viário da Tupava Norte na região. E desafogando todo aquele trevo do Aterro ali, né? A ligação com Ponte Salto. Quem passa por ali já viu as obras que a gente fez, né? A gente já revitalizou o Dudê, que já são calçadas, a revitalização do pavimento nova. Estamos fazendo o alargamento da ponte na frente do Sesc, na Rua Engenheiro do Deck. Isso é importante, Jorge. São 8 pontes em execução ao mesmo tempo na cidade. A gente tá Nesse momento. A gente está com obra no Texto Salto, no Garcia, em todos os bairros. Topavazinha ali no Texto Salto, aliás, na Mike André Sendê, que é uma reivindicação antiga da comunidade. Está saindo do papel, as obras estão acontecendo, está andando obra ali. Então, no Garcia também, no Jordão, na Vila Topava. Todas são obras importantes. Aqui no centro, na Rua 7 de Setembro, no lado do Corpo de Bombeiros também, tem uma ponte saindo aí. Então, esse é realmente a prova de que o governo Mário Maria tem investido em todos os bairros da cidade, pensando muito em mobilidade. Rapidamente, a 2 de setembro, a Rua das Missões é um exemplo claro de implementação de obras de mobilidade. Alguns anos atrás, tu não tinhas acesso pelos passeios na Missões na 2 de setembro. A obra está quase pronta, tem um trecho ali mais complicado, que tem umas contenções para fazer, ele estreita um pouco, mas as obras estão ficando Tem um lugar incríveis. ali que se botar calçada cai no rio, né? Exatamente. Então, esse é o desafio da engenharia. A engenharia. Ainda bem que a engenharia evolui. Qualificar essas obras todas dentro do espaço que a gente tem, né? Dentro da nossa realidade. Secretário, voltando à revitalização da Pedro Zimmermann, que é um sonho ali, um objetivo de toda a comunidade, né? Existe uma perspectiva, o secretário está me mostrando uma foto aqui de como vai ficar magnífico, né? 3 pistas, uma para corredor de ônibus, 2 para... Isso de cada lado, né? De cada sentido. Isso nesse primeiro trecho. No primeiro trecho. Que é ali para o pessoal se localizar entre a Frederic Enzen, na saída da 68, até um pouquinho para frente do Colégio Anita Garibaldi, na Rua Carlos Pagel. Então esse é o projeto. Né? Agora, isso tudo também o governo municipal espera uma resposta do governo estadual, que é o prolongamento ali, que a gente chama de prolongamento da via expressa, mas nada mais é do que um novo traçado da SC-108, que é a rodovia estadual, né, que liga de uma forma diferente o trânsito mais pesado que passa por toda aquela região. Ali está em obra, é muito lenta aquela obra, né, do governo do estado, mas vocês mantêm uma conversação, um acompanhamento para que isso evolua
na mesma proporção que o município quer evoluir com a revitalização da Pedro Zimmermann? Sim, o prefeito Mário tem feito sucessivas conversas com o governo do estado, inclusive recentemente ele esteve em Florianópolis, tem novamente agora em março agenda com o governador para tratar de outros assuntos também, inclusive a S68, o prolongamento dela. É obra importante não só para Blumenau, mas para o Vale todo. Então a gente tem um pequeno pedaço dessa obra executado só próximo até ali na Guilherme Scharf, mas a gente tem mais 14, 15 quilômetros de obras pela frente até lá no pé da Serra da Vila Itopava, pelo menos. Existe um pedido dos municípios aqui, do prefeito Mário, para que o governo do estado avalie a possibilidade de prolongar a SC68 nova até lá na confluência com os municípios de Luiz Alves e Massaranduba, por ali, para que a gente possa, então, daí, de repente, municipalizar toda a atual SC68. Até na Serra da Vila Itopava, até né? depois da Serra da Vila Itopava. Que seria o ideal, né? Até ali o acesso com a Vila Itopava, até mais lá em cima, até mais né? lá em cima, justamente para a gente poder ter um fluxo de veículos não tão pesados, né? SC68 atual, na Pedro Zimmermann, que a gente possa municipalizá-la, né? Então, é um pleito, mas sem dúvida nenhuma, Jorge, só é possível com o aporte do governo do estado, tanto de recursos quanto de interesse também nessas obras, né? A gente vem tocando várias obras com o aporte do governo do estado, é verdade. O Plano 1000 veio com esse objetivo de municipalizar os recursos. Muita coisa a gente tem avançado, mas é necessário, né, a regularidade nos repasses para que a gente consiga finalizar obras importantes. Algumas pontes estão com recurso do FINISA, outros é do Plano 1000, algumas obras de pavimentação também. A Paulozinho, como exemplo, a pavimentação dela é um recurso que está vindo do governo do estado, mas, como eu disse, é necessária a regularidade. E para isso, não só o prefeito Mário, como os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale Europeu tiveram lá na Secretaria de Estado da Fazenda, conversaram, implementaram, mostraram e explicaram para o secretário da Fazenda qual é a realidade desses projetos e a necessidade muito importante para a comunidade principalmente. E aí a gente tem que entender, e a sociedade entender também, a nossa audiência, a importância do trabalho dos nossos parlamentares. Exatamente. Lá junto ao governo do estado, né? A gente conseguiu aumentar uma cadeira da nossa representatividade de Blumenau lá. Então agora são 4 deputados estaduais trabalhando, buscando, tentando fazer com que esses projetos avancem, que os repasses dos recursos avancem, sejam feitos corretamente, pelo cronograma que é estipulado, para que essas obras avancem e a sociedade seja beneficiada, né, como é esse caso. O município tem um acordo, um financiamento com o Fomplata para fazer essa revitalização da Pedro Zimmermann, né, que começaria ali na questão ali do trevo do terminal Aterro, né, secretário? Então essa primeira parte seria essa extensão ali, né? Exatamente. Ali a gente tem 2 trechos e cada um dos trechos segmentado em 3 ações, né? Então, desde aqui, como eu falei, do prolongamento da São Valentim até a Pedro Zimmermann, como também a requalificação da 1º de janeiro, a ponte em Santa Catarina, aquele trecho até o terminal, e depois a Pedro Zimmermann. E adiante, a gente tem a SCC 108 em 3 etapas também, né? Sempre uma primeira delas até o Anita Garibaldi, ali a Carlos Pag, outra até a Ricardo Gheorghi e outra até a Serra da Vila Itopava, até na Rio Bonito, perdão. Então, e nesse processo todo, como você falou, existe sim a força dos nossos deputados, né? Nós elegemos 4 deputados, temos Napoleão, Ivanatos, Marcos da Rosa, Egídio Ferrari, e tenho absoluta certeza que eles encamparão essa demanda toda e viabilizarão, junto ao governo do estado, também recursos, não só para Blumenau, mas para o Vale todo, que necessária é a implementação de recursos também do governo do estado para fomentar o desenvolvimento de toda a região. Há uma expectativa de quando esses trabalhos ali naquela região devem começar? A gente apresentou o projeto para o prefeito, a gente está finalizando alguns termos de referência para essas ações todas, e já estamos trabalhando logo nas primeiras licitações desse pacote todo. Daqui a pouco a gente teria talvez mais novidades com relação a isso, né? Mas vamos avançar um pouquinho só na formatação do programa, na finalização dele, né? Tem outras ações também, não são só pavimentações, a gente tem também a captação de água bruta do SAMAI para melhorar também a captação lá na ETA. Então são ações de saneamento também dentro desse pacote, muito importante
para a cidade. Para acabar toda. com esse problema da turbidez, né? Porque Exatamente. isso tem deixado muita gente sem falta d'água, gerando muita polêmica também. Exatamente. O município vem trabalhando em investimentos nessa área também, e recursos estão ali no Fomplata também para fazer frente a essa demanda. Secretário, sei que o senhor não é técnico do SAMAI, mas pelo que eu entendi desse tempo todo que eu estou aqui trabalhando com jornalismo em rádio em Blumenau, principalmente comunitário, e conversando com o SAMAI, a captação da água em Blumenau é feita numa região mais profunda, né? Tanto é que quando a estiagem aqui no estado de Santa Catarina e muita preocupação dos municípios com abastecimento, Blumenau não tem essa preocupação, porque a captação está num lugar onde a estiagem não chega a prejudicar. Em compensação, como a sujeira do rio é pesada e vai para o fundo, vive esse problema da sujeira danificando os equipamentos, né? Exatamente. Então, o que vem pela frente aí é uma mudança de captação, né? Um pouco mais alta. Isso. Né, que é uma estrutura evite toda nova, tanta né? sujeira. Mas continua com aquela antiga também para uma casa de necessidade. Né? Ali me parece o projeto, eu não acompanhei todo o projeto da captação, mas são 2 níveis diferentes de captação para a gente conseguir fugir da turbidez e fugir da escassez. Exatamente. Então, são investimentos sim, o SAMAI vem fazendo um trabalho brilhante na formatação desse novo processo, e aí fica aí, né, o reconhecimento ao secretário Mica, a equipe toda que trabalha lá, tanto a Samanta quanto o diretor Ivo, que vem aí dando demonstração de zelo e cuidado na condução desse processo para fazer esses investimentos importantes que a cidade precisa, e haverão agora recursos com o Banco Fomplata, não só para pavimentação, mas também para saneamento. Importante o teu comentário, acho que a gente vai conseguir melhorar e muito com a implementação dessas ações. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui nessa programação da Rádio Itaberá. Jorge, eu que agradeço a oportunidade, me coloco já à disposição para outras oportunidades, para trazer mais assuntos de obra, colocar a Secretaria de Obras à disposição, né? O nosso gabinete está sempre aberto a questionamentos da comunidade, e isso é muito importante para o amadurecimento das nossas ações. Deixar um agradecimento para a minha equipe que acompanha aqui hoje, o Dr. Gustavo e o Fernando, nosso assessor, e também toda a equipe da Secretaria, da Prefeitura, que vem dando demonstrações diárias de comprometimento e preocupação com o bem-estar da cidade e com o seu desenvolvimento. Beleza, obrigado. Não vai ter descanso no carnaval? Não vai ter descanso. Vai ficar por aí vendo obras, fazendo as obras andar. Obrigado mais uma vez, secretário, pela presença. Secretário Michel Maiocchi, da Secretaria de Obras de Blumenau, conversando com a gente nesta manhã de quinta-feira.